vou dar um exemplo. Seus pais eram guerrilheiros, certo? Meu pai. Seu pai, guerrilheiro. Naquele momento que o Brasil vivia, e eram outras dificuldades, outras lutas, você falar em uma luta armada, por exemplo, era uma luta de política e de poder. A esquerda perdeu essa luta armada. Então, hoje, as armas estão ou com o Estado, ou com a milícia, ou com o tráfico. Então, a direita continuou com o poder do capital, a esquerda, ela se protegeu meio que por trás dos sindicatos, de conchavos, da política em si. Então, acho que ela ficou muito frágil. Qual que é o meu medo hoje? Por exemplo, se a gente tivesse uma revolta ou qualquer coisa do tipo, a maior chance que a gente tem, na verdade, de que pode dar errado é o Brasil virar um narco-estado, ou acelerar, né, o tamanho do poder dentro do Estado. Se você acompanha a trajetória do PCC, por exemplo, aqui em São Paulo, você vê que é uma coisa, assim, inacreditável. Quando você vê, aqui a gente recebeu muitos comunistas, Ian Neves, a gente recebeu desde comunistas que estão mais na parte da comunicação, né, ou divulgadores científicos do comunismo, vamos dizer assim, até pessoas que são mais inseridas na política, mas em geral o que a gente vê é que é uma luta meio que deslocada, só pela filosofia da direita e da esquerda. E a realidade está ficando entre a milícia e o tráfico. Uhum. Essa é a direita e a esquerda que a gente tem hoje. Para muitos lugares, que nem o Estado entra, a direita e a esquerda é ou o tráfico ou a milícia. Sim. E aí como é que se defende para essa pessoa que está vivendo isso e vendo pessoas defendendo direita ou esquerda e fala assim, caramba, o que é isso, cara? Tá. Não, eu acho a questão muito boa. Eu diria duas coisas. A primeira, você lembrou bem. Não, olha, a direita tem um capital, a esquerda tem o quê? A esquerda tem uma coisa muito maior do que todo o capital acumulado, que é a raiva da classe trabalhadora. A história da raiva da classe trabalhadora, de séculos, certo? De décadas, de gerações, certo? De pessoas espoliadas, de pessoas arrebentadas, de pessoas que não conseguiram realizar aquilo que sonhavam, que tinham até medo de sonhar, que tinham até receio de poder sonhar porque sabia que não ia conseguir realizar, certo? Isso é uma potência política enorme. Essas pessoas tiveram a sua imaginação embotada, tiveram a sua capacidade de criação desqualificada continuamente pela miséria, pela pobreza, pela precariedade. Então, isso é a nossa força. E essa força é maior do que qualquer capital. Eu acho a primeira coisa importante, você tem que lembrar isso. O nosso trabalho é fazer desta raiva uma arma política. Não uma arma, sabe, no sentido de que cada um então vai começar a lidar a sua raiva, acertar as contas com o vizinho. Não, a gente transforma isso numa arma política de mobilização social. Okay. Tem uma questão por que isso não está aparecendo. Ótimo. Uhum. Mas essa segunda colocação que você fez, não, mas as pessoas veem hoje, na verdade, de um lado o narcotráfico e de outro lado a milícia. Você tem toda a razão. E eu acho, inclusive, que essa questão do tráfico de drogas foi uma grande armadilha que foi montada exatamente para isso, para falar, você está vendo? Olha a insegurança pelas todas as ruas dos nossos estados. Olha a insegurança jogando uma sombra na sua família, jogando uma sombra nos seus filhos, todo esse tipo de coisa. Bem, eu diria o seguinte, o narcotráfico é uma invenção de governo, é uma forma de governar a sociedade. Entendeu? A sociedade, o Estado precisa do narcotráfico hoje. Precisa. Precisa por quê? Porque é uma maneira que você tem de, a todo momento, enfiar um medo no interior da população. Certo? Fazer com que a população sempre tema. Se eu pergunto, tem um jeito de você resolver esse problema. De onde o Estado tirou a ideia de que ele pode falar para você que droga você pode usar, que droga você não pode usar? Você não paga imposto? Você não trabalha? De onde chega o Estado, chega a ideia que ele pode legislar sobre o teu corpo, desse jeito, dessa forma? Certo? Não tem nenhum sentido um negócio desse. Ele libera algumas drogas e não libera outras. Qual que é o sentido disso? Eu sou a favor da liberação de todas as drogas. Eu não entendo qual é a lógica por trás. Ah, mas isso as drogas, elas destroem tudo, destroem a família. Não, meu amigo, quem destrói a família é a família. A família, por si, ela já se autodestrói. Já tem, sabe, é uma espécie de paternalismo às avessas, que consiste em dizer, não, os conflitos que nós temos, certo? Não, eles não são conflitos. Você era uma ótima pessoa, mas ele veio as drogas e acabou com você. Entendeu? Então, ou seja, você tem que encarnar isso numa força externa, sabe, que é uma força que é a representação do mal. Né? Então, tem todos os atributos do mal teológico que vai invadir você, toma você, você não consegue mais fazer nada, você não tem mais força para
para nada. Você percebe, é toda uma mistificação para que a sociedade não entenda ou não assuma de uma vez por todas. Sabe por que tem drogas nesse nível? Porque o que a sociedade oferece para as pessoas é insuportável. É insuportável. Elas não aguentam se elas não fizerem isso. Certo? Assim, vida cotidiana que você oferece, o horizonte de trabalho que você oferece, o horizonte de realização social. Então, ou seja, não dá para a gente ficar jogando a todo momento para um outro elemento, as contradições são da sociedade. Se você legaliza tudo, sabe o que vai acontecer? Qual vai ser a função do PCC? O Uruguai legalizou a maconha. E aí, aumentou o consumo de maconha ou diminuiu? Né? Ou você não criou uma situação na qual você tira o horizonte de transgressão da coisa, você normaliza, naturaliza o processo, você pode tratar como um problema de saúde pública, certo? E você retira essas figuras, que na verdade, o que elas são? O traficante é a figura do empreendedor. Ele é a melhor figura do empreendedor. Se você está vendendo a sociedade como organização de empreendedorismo, então você vai ter que aguentar o traficante, porque ele é o empreendedor mor, entendeu? Ele é, de fato, ele é o herói da Marvel, entendeu? Ele entrou do nada, não tem nada, ele vai montar os seus esquemas. Tanto que todos esses filmes que glamorizam o tráfico mostram o quê? Como se o cara fosse efetivamente um grande empresário. Um grande empresário, que sabe mobilizar circulação, que sabe mobilizar produção. É respeitado. Respeitado, e sabe lidar com seus concorrentes e todo esse tipo de coisa. Então, eu diria, há de se ter uma discussão muito mais honesta sobre esse problema das drogas na nossa sociedade. Você também estudou publicidade, né? E eu estava vendo recentemente que um americano médio, já pelo lado americano, ele tem 300 mil itens dentro de casa. Então, se a gente for olhar aqui, por exemplo, aqui é um estúdio, né? Mas se a gente for olhar aqui, dá para ver uns 1000 itens, talvez. Né? Então, quando você tem um consumo de 300 mil itens, o capitalismo chega tão forte, né? Como que a gente consegue educar as pessoas na perspectiva de olhar o que está à nossa volta? Por que eu falo isso? Eu lembro que acho que no ano passado minha mulher queria viajar de férias e tal, e a gente tava para casar, então a gente tava fazendo várias escolhas e a gente não foi viajar. E aí ela falou assim, mas todo mundo tá viajando, todo mundo viaja. Aí eu falei para ela uma coisa que ela falou assim, nossa, ninguém nunca me falou isso. Que era meio básico. Que é, a todo momento da sua vida, 8% das pessoas estão de férias. Se elas trabalham, né? Você pegar o ciclo ali, ou estão de férias. Então, se você olhar o seu Instagram, se tem 1000 pessoas, 80 estão de férias. Você vai viver achando que as pessoas estão de férias, viver achando que as pessoas compraram um carro, viver achando que... Nós somos humanos, a gente não consegue acompanhar mais as coisas. E eu acho que antigamente as nossas percepções eram mais naturais ao nosso ambiente, à nossa rua, aos nossos amigos eram meio em comum. Como que você vê essa questão? É só o capitalismo que gera isso? Ou essas novas formas de comunicação também estão pressionando o ser humano a se distrair, vamos dizer assim, do que é um propósito? Mas eu diria que as duas coisas estão interligadas, porque é muito importante para o capitalismo que você tenha 300 mil itens na sua casa, porque senão o sistema não funciona. Uhum. É muito importante, inclusive, que a sua geladeira dure 4 anos, 3 no máximo. Se ela durar 30, acabou. E como é que você vai fazer? Você precisa de uma obsolescência programada, né, de produtos. Então, ou seja, você tem essa troca que ela é contínua. Mas você está colocando uma questão muito interessante, que é assim, em 1972, um dos maiores economistas mundiais, um dos maiores intelectuais que o país já teve, Celso Furtado, escreveu um belíssimo livro chamado O Mito do Desenvolvimento Econômico. E ele falava mais ou menos o seguinte, porque começaram a aparecer esses estudos que faziam projeções de crescimento nos próximos 50 anos. E mostravam como a gente ia entrar num problema muito grave, porque a gente tem um sistema de crescimento exponencial e um horizonte de recursos finitos. Então vai chegar uma hora que você vai ter uma série de crises, você não vai conseguir mais gerenciar. Ele, lendo esse relatório, falou, olha, tá vendo uma coisa interessante? Sabe aquela história de que nós somos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, que nós podemos chegar ao desenvolvimento? Isso é uma falácia. Se todos esses países em desenvolvimento chegassem a um grau de desenvolvimento, ou seja, todo mundo, no Brasil, na China, na Índia, tivesse 300 mil itens, certo, em casa, o mundo entrava em colapso ecológico final, terminal. Ou seja, isso que foi vendido para nós, não, é possível os países pobres se tornarem ricos,
Isso é uma falácia estrutural. Não tem espaço para isso. Simplesmente não tem espaço. Não tem como se realizar uma coisa dessa. Não tem cobre para tanto... Não tem cobre, exatamente. Não tem cobre para tanto fio. Sabe? Não tem. É isso, exatamente. Mas olha que coisa interessante. Tanto é assim que, então, quer dizer, o nosso atraso talvez não seja exatamente um atraso. Talvez ele seja um lugar, o único lugar que nos cabe dentro desse modelo. A gente não vai conseguir sair daqui. Não é porque o país tem muita corrupção. Pô, morei em um punhado de país, cara, pode te garantir que tem corrupção na Alemanha, que tem corrupção na França do mesmo jeito. Certo? Tem corrupção nos Estados Unidos da mesma forma. Certo? Você tem carro. Eu lembro na Alemanha, quando o Helmut Kohl, que era chanceler, ele foi descoberto um caso de corrupção terrível. Gerhard Schröder, ele foi descoberto com um caso... Ele era um homem da Gazprom, do Putin. Ou seja, a corrupção tem para todo quanto é lado. Isso não trava ninguém. Não trava ninguém. A questão é outra. A questão é que você tem um modelo que não te permite sair daqui. Não tem como você sair. O máximo que você vai fazer é você vai pegando faixas do país, entendeu? Então tem setores, tem uma cidade. Não, Ribeirão Preto vai ficar legal, Rio Preto vai ficar bom, tal. E enquanto o resto ele vai se preservando nesse modelo de subdesenvolvimento.